Olá, gente. Bom dia. A paz do Senhor para todos. Vou começar esse vídeo aqui, um vídeo meio polêmico, mas que é necessário fazer. Eu sou cristã e sou cristã de direita. E eu tenho visto muitas pessoas, né, às vezes em comentários nas discussões sobre cristão pode ser de direita ou pode ser de esquerda, cristão não pode ser de esquerda. Então eu venho aqui, né, com vocês para ver um pouco a base da Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? Porque se tem evangélicos de esquerda, eu quero dizer que tem duas coisas, né? Ou você está dentro da igreja ocupando banco, lugar, esquentando lugar, ou, mas eu trabalho na obra, eu faço isso. Não importa. Ou você está dentro da igreja esquentando lugar, ou você está se enganando a si próprio, né? Porque pode ter evangélico de esquerda, mas cristão de esquerda não tem, entendeu? Porque eu vou falar para vocês aqui a base da palavra, né? Primeiramente eu vou começar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1, o 2 e o 3, né? Tipo, pedindo a Deus que abra o entendimento de vocês, que abra os olhos de vocês. Não porque hoje a política, Jesus está voltando, Jesus vai levar um povo. Mas a partir da escolha que nós fazemos aqui, a partir dos nossos princípios, a partir dos princípios que a gente acredita e que a gente defende, se for os princípios de Deus. Se não tiver baseado em princípio de Deus, não adianta. Você está se enganando a si mesmo, a si próprio. Porque se não for a partir dos princípios, o princípio de Deus não se quebra, se segue. Entendeu? Desde que o mundo é mundo, desde que Deus libertou o povo, desde que começou lá em Gênesis, que Deus ensina para o homem os princípios dele. E os princípios de Deus não é quebrado. Não podem ser quebrados, mudados porque a gente acha, um achismo. Se você não lê a palavra, não estuda a palavra, e você fica aí falando que é crente de esquerda, que é evangélico de esquerda, né? Porque crente até o diabo porque ele crê tanto na Bíblia que ele estremece, entendeu? Mas cristão, ele não pode ser de esquerda. Porque você vai vir de chuva de comentários, mas a verdade eu vou passar para vocês. Então, eu vou ler aqui. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 1 e ao 3, que diz assim: Nos demais irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, seja glorificado, como também o é entre vós, para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno, né? Eu rogo para que Deus abra os olhos espirituais de vocês. Eu oro para que Deus abra os olhos espirituais. Porque a gente ainda há tempo. Entendeu? Eu fico vendo coisas, eu fico olhando, vejo comentários de pessoas, né, que se dizem que é evangélico, é cristão, e fica apoiando coisas que Deus abomina. Onde é que está isso escrito? Né? Vamos lá para Romanos capítulo 1, versículo de 1 do versículo capítulo 1 do 18 em diante. Esse capítulo aqui de Romanos é muito polêmico, vai dar o que falar, mas eu estou falando para os que se dizem evangélicos e crentes, né? Eu vou ler para vocês aqui em Romanos. O que diz para vocês Romanos capítulo 1, né? E do versículo 18. A partir do versículo 18. Quem quiser pode pegar e ler todo o capítulo. Entendeu? Pode ler todo o capítulo de Romanos, para vocês entenderem melhor. Mas eu vou ler só a partir do 18. Do versículo 18. Né? Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir aqui, que minha Bíblia ela tá velhinha e tá apagada. Meu Deus. Vamos aqui.
Então, não tem, eu acredito nisso, que não há cristão de esquerda. Porque se você é evangélico, mude hoje seu conceito. Procure ler a palavra, procure buscar estudar a palavra, porque a palavra é a que liberta. A palavra é que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é simplesmente um versículo. Isso é que está aqui na palavra. É a palavra que liberta. Porque se você não estudar a palavra, você vai ser enganado. E muitos vão ser enganados. Nos últimos dias, muitos irão ser enganados. Né? Mas tem... crente não se mete em política. Se mete sim. A gente somos guerreiros, a gente veio para lutar. A gente ainda está aqui na terra, a gente não saiu não, a gente vive nela. Então a gente precisa, né? Os homens que cuidam da política, a gente também temos que nos preocupar. Por quê? Porque a gente não quer viver, não, está perseguindo a igreja tem que ficar imune. Não, porque já estão... A igreja vai ser perseguida. Independente, mas enquanto a gente pode lutar, a gente vai lutar para que isso não aconteça ou se tarde, até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Se a gente tiver que passar, a gente vai passar, mas a gente vai lutar, porque fomos chamados para lutar. Só fomos chamados para lutar, não para ficar aqui nem escondidinho. A gente ora, a gente jejua e a gente busca, e a gente luta também. Então vamos ler lá, a partir do versículo 18. Que fala aqui, né, da idolatria e a depravação do gentio. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer, e nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como à sua divindade, se estendem claramente em ver pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram a graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de ave, de réptil, de quadrúpede e de réptil. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o curso natural contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa de que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade e prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes a pai e mãe. Nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, sem misericórdia. Por que eu estou falando isso? Sem misericórdia. E os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou lendo aqui em Romanos. Porque todo princípio de Deus, todo cristão não, todos os evangélicos que diz que é de esquerda, está indo contra os princípios de Deus, indo atrás de homens presunçosos, né? Sem amor,
irreconciliáveis, né? E como diz aqui, sem misericórdia, sem misericórdia. Prenderam pessoas inocentes, estão lá, presos até hoje, né? Com condenações altas de 17 anos. Aí vem pessoas falar dizendo que é de esquerda, mas não tem misericórdia. Como é que eu sigo uma pessoa que ela é sem misericórdia, que ela não tem misericórdia para com seu irmão, para com o outro? Como é que eu vou atrás de pessoas ruins, mentirosas, falsas, como a palavra diz aqui, né? Que inventam calúnia, prende pessoas inocentes, botando fardo sobre elas, botando crime sobre a vida delas, que não existe, que não existiu, né? Que foi forjado, quem cometeu, que pague pelo seu crime, pelo seu erro. Mas por que eu não posso exercer a misericórdia? Por que eu não posso exercer a misericórdia? Ainda vem para mim falar que é crente que é evangélico, que eu sou evangélico, eu sou de esquerda, e você vai dizer que é evangélico de esquerda, mas você pode ser evangélico de esquerda. Mas você só não é cristão e nem vai ter parte no céu, né? Porque Deus só não condena os que fazem. Como é que você diz que é evangélico, mas você apoia o aborto? Ah, não, mas é eles que apoiam. Eu não apoio, não. Eu apoio eles. Mas eu não apoio o aborto. Apoia, porque aqui a palavra diz e é clara, né? Que Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem com os que fazem. Porque quando a justiça de Deus descer para aqueles que fizeram, você que concordou com os que fizeram, você também vai entrar na espada. Você vai entrar também na justiça, sendo você cristão, ou você sendo evangélico, crente ou não. Como eu já disse, cristão, ele entende a palavra, porque ele lê a palavra, porque ele vive a palavra. Mas você que não vive, que vai para a igreja, esquenta banco, e você vem para mim falar que você é evangélico, você pode ser, mas cristão não. Se você quiser debater comigo e dizer que você é cristão, você não é cristão, porque você quebra os princípios de Deus. Como é que você apoia aborto porque eles apoiam aborto? Né? Eles apoiam o aborto, querem exterminar as crianças desde o ventre, porque até no nascimento de Jesus Cristo, até Moisés, eles determinaram a morte de crianças. Por quê? Porque a salvação estava vindo, Jesus estava vindo. E exterminaram as crianças para que não viesse a salvação. Então, como é que você apoia aborto? Como é que você faz parte disso? Porque não vão ser só responsabilizados os que fazem, mas os que concordam com os que fazem. É essa passagem aqui que eu queria passar, né? Essa passagem aqui que eu queria passar. E depois ainda vou lá para vocês mostrar outra passagem que também fala. Então, como é que você apoia uma pessoa que, no início do seu governo, de vez de louvar a Deus, entregar o seu governo a Deus para que seja abençoado, ele entrega os domínios do governo para as entidades malignas tomarem conta do Brasil, como se já não bastasse o Brasil estar do jeito que está, como se não bastasse o Brasil estar da forma que está, a violência do jeito que está indo. Então, como é que você concorda com uma coisa dessa? Como é que você vê algo desse? Ah, não, você se faz de cego. Mas para condenar os outros que estão lá presos inocentes, muitos foram presos inocentes, muitos estavam ali no dia 8 de janeiro ali, vendendo sua água, vendendo suas bandeiras e foram presos, estão sendo condenados. Como é que você, que se diz que é evangélico ou crente, apoia algo desse? Apoia uma coisa dessa? Cadê a misericórdia? É aqui na palavra que eu digo a você e a qualquer um que disser que é evangélico de esquerda, eu mostro aqui a você dentro da palavra que não são. Não são. Você pode ser qualquer coisa, você pode estar se enganando, você pode estar esquentando o banco dentro da igreja, mas você não é evangélico. Agora vamos lá para Salmos. Vamos lá para Salmos. Eu fiz uma filinha aqui, vamos lá para Salmos. Não, antes de Salmo eu vou para também aqui pertinho, 2 Tessalonicenses, novamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver lá o que é que diz.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Aqui, que diz assim: vamos ver aqui. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E Deus enviará o poder do erro, enviou o poder do erro, para aqueles que não creram na verdade. Para aqueles que não creram na verdade, e vão ser julgados pela mentira que acreditaram. Vão ser julgados, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Como é que você diz que é evangélico, crente, mas vocês tiveram prazer na iniquidade? De homens maus, perverso. Como é? Digam para mim, respondam. Como é que vocês creram? Porque o poder do erro está aí, mas vocês podem ser libertos pelo poder do erro. Se vocês lerem a palavra, pedissem orientação a Deus e ao Espírito Santo para abrir os seus olhos espirituais, mostrar a vocês onde está o erro, essa trave caía dos olhos de vocês, mas prefere condenar, prefere porque não gosta de um homem, e, não, porque ele representa a direita, eu não gosto dele, então eu vou apoiar. Apoie, você pode apoiar quem você quiser, porque você é livre, você tem um livre-arbítrio, mas não vai escapar das consequências, tanto as que vêm para ele, vão vir para você também. Pode ter certeza disso. Agora vamos lá para o Salmo, no meio da palavra, da Bíblia. O Salmo. Aqui. Vamos lá para o Salmo. Vou separar aqui direitinho. Salmo 58. Vamos ver lá o que diz no Salmo 58. Porque o bom é quando a gente mostra na palavra. Porque eu quero ver se você, Porque o ímpio, ele pode ser do que ele quiser. Ele pode ser de direita, de esquerda. Mas o evangélico tem a obrigação de saber da palavra e procurar na palavra se eles estavam agindo certo. Mas não. Prefere ouvir mentiras e acreditar nela e ser enganado pela mentira. Mas também vão pagar o preço pela mentira. Por participar da iniquidade. Vamos lá. O vídeo vai demorar um pouquinho, mas eu tenho que mostrar aqui, gente. Vamos lá, Salmo 58. Que diz assim: acaso falas vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Acaso falais vós deveras, ou acaso falais vós a verdade, ó congregação, a justiça? Está perguntando, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Julgais retamente, ó filho dos homens? Julgais corretamente? Ele está falando aqui. Antes no coração forjais iniquidade sobre a terra. Fazei pesar a violência das vossas mãos. Aliene-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante a veneno de serpente, e são como os víboras surdas que têm tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantador perito em encantamentos. Deus quebra-lhe os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixos aos filhos do leão. Vamos até aqui. Mas aqui fala: Davi reprova os ímpios, Deus os castigará e salvará os justos. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filho dos homens. Está falando aqui, quem é que julga? Os juízes? Julgai corretamente? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Ó filho dos homens, julgais corretamente? Não, né? Então, por isso não existe evangélico de esquerda. Não existe cristão de esquerda. Evangélico você pode ser. Mas eu só tenho a dizer a vocês estão enganando a si mesmos. Então, assim, um pouquinho da palavra aqui, o vídeo foi demorado um pouquinho, Não sei como é que eu vou conseguir postar, mas
Está aqui para vocês que se dizem que são cristãos de esquerda. Não existe. Não existe. Então, que Deus possa libertar vocês. Eu oro para que Deus possa abrir os olhos de vocês, né? Para que não creiais na mentira, né? Para que não praticais a injustiça e para que não sejam condenados por ela. Entendeu? Então, assim, vocês que se dizem evangélicos de esquerda, agora vocês podem mudar os seus conceitos. Agora você pode, né, sair disso enquanto é tempo. Se realmente você ama Cristo, se realmente você pratica a justiça, se realmente você segue os princípios de Deus, independente de você gostar de uma pessoa ou não. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Obrigado, Deus abençoe. E se vir com rebater, pode rebater, porque eu não vou estar nem aí. O recado foi dado. Amém? Fiquem na paz.